Olá, sou a Tatiana Solimeu, gestora da Rede Pontos de Cultura do Estado de São Paulo, e hoje faremos a gravação em vídeo e áudio do edital de seleção pública número 46, 2023. Estou sendo gravada em retrato do peitoral até a cabeça, estou usando uma blusa verde musgo, cabelo solto castanho, brincos, usando um headphone para leitura, com uma estante de livros atrás e o edital está sendo replicado em tela. E agora iniciaremos a leitura. Edital de Seleção Pública número 46/2023, Rede Estadual de Pontos de Cultura de São Paulo. Edital de premiação para pontos de cultura do Estado de São Paulo. O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, torna público o presente edital de premiação da Rede Estadual de Pontos de Cultura de São Paulo, para a implementação da Política Nacional de Cultura Viva, instituída pela Lei nº 13.018, de 22 de julho de 2014, regulamentada pela Instrução Normativa número 8, de 11 de maio de 2016, nos termos do Decreto número 6177, de 1 de agosto de 2007, da Lei nº 12.343, de 2 de dezembro de 2010, da Portaria MINC número 29, de 21 de maio de 2009, da Lei nº 866, de 21 de junho de 1993, e da Portaria Interministerial número 424, de 30 de dezembro de 2016. No que lhe for aplicável, da Lei Estadual número 6.544, de 22 de novembro de 1989, e demais alterações na condição do termo do Convênio MINC número 792.556/2013, cadastrado no programa de número 420020130044, Renovação das Redes Estaduais de Cultura FNC, e do termo aditivo número 7/2022, de 1 de novembro de 2022, celebrados entre a antiga Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, SEC-SP, atual Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, SEC-SP, e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, em 24 de dezembro de 2013, e nas exigências estabelecidas neste edital, e respeitando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, transparência, isonomia, legalidade, moralidade, impessoalidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, economicidade, eficiência, gratuidade e acesso à inscrição. Item 1 do objeto. 1.1. Este edital tem por objeto a premiação de aproximadamente 74 iniciativas culturais, para reconhecimento de pontos de cultura já certificados ou não, a fim de fomentar a valorização, articulação e fortalecimento da rede Cultura Viva no Estado de São Paulo, com o propósito de reconhecer ações de formação, assistência, participação social e mobilização em rede, informação, promoção e comunicação da seguinte forma: premiação por meio de kit cultural audiovisual. Aproximadamente 74 prêmios em kit audiovisual para entidades culturais sem fins lucrativos e com constituição jurídica. Item 2 do prazo de vigência. 2.1. O prazo de vigência da presente seleção pública será de 8 meses, contados a partir da publicação da homologação do resultado final desta seleção, prorrogável por uma única vez por igual período. Item 3, requisitos e condições de participação. Item 3.1. Somente poderão habilitar-se para este certame pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, com sede no Estado de São Paulo, com finalidade ou natureza cultural, que comprovem a realização de atividades culturais no mínimo de 3 anos no Estado de São Paulo, demonstrando que permanece em atividade. 3.2. As vagas para a inscrição da premiação por meio de kit cultural audiovisual serão destinadas às entidades privadas sem fins lucrativos, entre parênteses, com constituição jurídica,
que sejam reconhecidas como pontos de cultura ou não, desde que cadastradas na plataforma Rede Cultura Viva, de acordo com os itens 3.3 e 13 deste edital, e que comprovem a realização de atividades culturais no mínimo de 3 anos no Estado de São Paulo, demonstrando que permanecem em atividade. Vamos agora para a folha 2. Folha 2, item 3.3. Para receberem o kit cultural audiovisual, as entidades culturais que não tenham certificado digital como ponto de cultura deverão acessar a plataforma Rede Cultura Viva e efetuar o cadastro, com as informações solicitadas e preenchimento dos formulários obrigatórios, com vistas à inscrição neste edital e a posterior certificação como ponto de cultura nos termos da Lei nº 13.018 de 2014 e da Instrução Normativa MINC número 8 de 2016 e do item 13 deste edital. Subitem 3.3.1. Entende-se por cadastro realizado na plataforma Rede Cultura Viva o seguinte passo a passo. 1. Acessar a plataforma Rede Cultura Viva no endereço eletrônico http://culturaviva.gov.br. 2. Clicar em Entrar para a rede. 3. Realizar o cadastro no ID Cultura. 4. Confirmar e-mail para validar a conta cadastrada. 5. Preencher o formulário ID Cultura, entre parênteses, salvar ao final do preenchimento. 6. Autorizar a Rede Cultura Viva a acessar os dados cadastrados. 7. Acessar novamente a plataforma Rede Cultura Viva. 8. Inserir o número do CNPJ ou optar por não tenho CNPJ. Nesta última opção, o formulário 2, dados da entidade, possui a opção deseja ser e deverá ser optado por ponto entidade para a inclusão do CNPJ, se houver. 9. Preencher todos os formulários, atentando-se aos itens obrigatórios. 10. Verificar termo de uso e privacidade e termo de adesão à Política Nacional de Cultura Viva. 11. Aceitar os termos e declarar veracidade das informações prestadas. 12. Clicar em Enviar para concluir o cadastro. Subitem 3.3.2. Após concluído o passo a passo do item 3.3.1 deste edital, o candidato deverá o ou a candidato ou candidata receberá um e-mail automático no endereço eletrônico indicado no login criado no ID Cultura sobre a realização do cadastro na plataforma Cultura Viva. Subitem 3.3.3. Entende-se por certificado digital como ponto de cultura o documento que possui um carimbo de ponto de cultura e o código digital, entre parênteses, QR Code, com a titulação concedida à entidade cultural pelo Ministério da Cultura, representado pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Item 3.4. Os e as candidatos e candidatas selecionados ou selecionadas e classificados e classificadas neste edital, que ainda não possuem o certificado digital e que fizerem um cadastro na plataforma Rede Cultura Viva, conforme o item 3.3.1, serão reconhecidos como pontos de cultura por meio da certificação simplificada pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, nos termos da Instrução Normativa número 8 de 2016, e de acordo com os itens 3.3, 7.3, 7.4 e 13 deste edital. Item 3.5. Para o recebimento do prêmio definido no item 3.2 deste edital, serão selecionados os candidatos que não forem premiados pelo chamamento público, edital de seleção pública número 51/2022, edital de premiação para pontos de cultura do Estado de São Paulo, o qual também possui recursos do convênio número 792556/2013. Item 3.6. Na hipótese de não haver número suficiente de iniciativas classificadas, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo
definirá, junto à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, a destinação dos recursos remanescentes, respeitando o quantitativo de vagas remanescentes, a disponibilidade orçamentária e financeira, o objeto, o plano de trabalho aprovado e a vigência do convênio, de número 792556/2013. Item 4 das vedações. Item 4.1. Não poderão participar sob pena imediata de inabilitação. Dois pontos. Subitem A. Microempreendedor individual, traço MEI. Item B. Instituições com fins lucrativos. Item C. Instituições de ensino, pesquisa e desenvolvimento institucional, públicas ou privadas, com ou sem fins lucrativos, suas mantenedoras e associações e pais e mestres. Folha 3, a linha D. Fundações e institutos criados ou mantidos por empresas ou grupos de empresa. A linha E. Entidades integrantes do Sistema S, entre parênteses, SESC, SENAC, SESI, SENAI, SEST, SENAT, SEBRAE, SENAR e outros. Fecha parênteses. A linha F. Partido político e suas entidades. A linha G. Entidades culturais com parceria vigente com o Ministério de Cultura, ou Estado ou município de São Paulo, cujo objeto da parceria seja a implementação de pontões de cultura, com termo de compromisso cultural vigente e parcelas financeiras a receber. A linha H. Entidades representadas por pessoas físicas menores de 18 anos, de acordo com a Lei 9.784 de 1999. A linha I. Entidades cujo objeto social não se relacione com as características da Política Nacional de Cultura Viva. A linha J. Entidades que não possuam finalidade cultural em suas atividades junto à comunidade ou no CNPJ, entre parênteses, em caso de entidades culturais. A linha K. Entidades que estejam inadimplentes com órgãos ou entidades da administração pública federal, estadual ou municipal, ou irregular em qualquer das exigências da Instrução Normativa MINC número 8 de 2016. A linha L. Entidades que possuem dentre seus representantes membros da comissão de seleção ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. A linha M. A participação de candidatos premiados por meio do edital de premiação para pontos de cultura do Estado de São Paulo, número 51/2022, que não poderão ser contemplados neste certame para que não haja concentração do recurso público. Item 4.2. Além disso, não podem se inscrever neste processo de seleção as entidades privadas que possuem dentre seus dirigentes/representantes, dois pontos. A linha A. Membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. A linha B. Agentes políticos ou dirigentes de qualquer esfera governamental, bem como seu respectivo cônjuge ou companheiro, assim como parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. E a linha C. Servidor público do órgão ou entidade da administração pública federal, estadual ou municipal, direta ou indireta de qualquer dos poderes, ou respectivo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau. Item 4.3. É vedada a inscrição de iniciativa cujos registros das atividades e ações não tenham sido desenvolvidas pelo candidato, sendo este motivo de eliminação em qualquer fase do edital. Item 4.4. O candidato deverá apresentar declaração de não ocorrência das hipóteses previstas neste edital como parte da documentação da inscrição, entre parênteses, anexo 2. Item 4.5. As inscrições que incorrerem nas vedações do item 4 deste edital serão eliminadas em qualquer fase do edital. Item 5. Dos recursos e da gestão. 5.1. O edital contará com recursos na ordem de até R$ 1.364.435, oriundos do convênio número folha 4,
792.556/2013, celebrado entre a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, do Ministério de Cultura, doravante denominada concedente, e o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, doravante denominado convenente. Esse convênio é cadastrado no programa da Plataforma Mais Brasil, número 420020130044. Renovação das Redes Estaduais de Cultura, FNC, vinculado ao Programa Orçamentário 2027, Cultura, Dimensão Essencial do Desenvolvimento, provenientes do Fundo Nacional de Cultura, consignados no orçamento do exercício de 2013, a conta do projeto/atividade Política Nacional de Cultura Viva, Rede do Estado de São Paulo, Programa de Trabalho 13.392.1218, 2304.0000 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, para fins de realização do plano de trabalho aprovado na plataforma Mais Brasil e implementação da Política Nacional de Cultura Viva no Estado. Item 5.2. Os custos administrativos do processo seletivo serão no valor global de até R$ 72.000. Item 5.3. O custo da premiação por meio de kit cultural audiovisual serão no valor global de R$ 1.292.435. Item 5.4. Caso haja gastos administrativos além do previsto no plano de trabalho do convênio 792.556/2013, estes ocorrerão às custas do orçamento da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Item 5.5. O apoio concedido poderá ser acumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscais e outros programas e/ou apoios federais, estaduais e municipais. Item 6. Da premiação. Item 6.1. O prêmio será concedido obedecendo-se à ordem de classificação, de acordo com o item 3.2 deste edital da seguinte forma. Primeiro, kit cultural audiovisual. Serão premiadas aproximadamente 74 entidades culturais sem fins lucrativos, com constituição jurídica, sendo certificadas ou não como pontos de cultura na plataforma Rede Cultura Viva, conforme item 3.3 deste edital, que receberão um kit cultural audiovisual fornecido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, no valor aproximado de R$ 17.323,60 cada kit, composto pelos itens listados no anexo 6 deste edital. Item 6.2. Não havendo projetos classificados para atingir a distribuição prevista do item 6.1 deste edital, e conforme definido nos itens 3.5 e 3.6 desse edital, a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo definirá, junto à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, a destinação desses recursos remanescentes, respeitando a natureza da despesa dos recursos, o quantitativo das vagas remanescentes, a disponibilidade orçamentária e financeira, o objeto, o plano de trabalho aprovado e a vigência do convênio número 792.556/2013. Item 6.3. Os prêmios concedidos a entidades culturais inexiste a obrigação da retenção na fonte, podendo haver a incidência do tributo, cujo recolhimento ficará a cargo do beneficiário, caso este não desfrute de isenção expressamente outorgada por lei. Item 6.4. Na hipótese de novas dotações orçamentárias de crédito suplementar ao convênio número 792.556/2013, poderão ser concedidos mais prêmios aos candidatos classificados, observando-se a ordem decrescente de pontuação prevista e o prazo de vigência deste edital. Item 7 do processo seletivo. Item 7.1. O presente concurso compreenderá as seguintes fases. Dois pontos. A linha A, inscrição, ponto e vírgula. A linha B, habilitação, dois pontos, de caráter eliminatório, ponto e vírgula. A linha C, seleção, dois pontos, de caráter meritório, classificatório e eliminatório, a qual serão submetidos somente os candidatos habilitados na fase anterior, ponto e vírgula. E a linha D, homologação, dois pontos, ato administrativo por meio do qual é confirmado o resultado final do concurso. Nesta fase serão
conhecidos os candidatos selecionados para recebimento dos prêmios. Item 7.2. Entende-se por iniciativas habilitadas aquelas que encaminharem, no momento da inscrição, a documentação obrigatória descrita no item 8.4 deste edital. Item 7.3. Entende-se por iniciativas classificadas aquelas que obtiverem, na fase de seleção, nota final mínima de 60 pontos. Item 7.4. Entende-se por iniciativas selecionadas aquelas que obtiverem as maiores notas, levando em consideração os critérios de seleção e o processo de desempate, nos termos dos itens 3.2, 6.1, 11.9 e 11.10 deste edital. Item 7.5. A seleção das propostas não obrigará a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo a realizar imediatamente os repasses dos kits culturais aos candidatos selecionados, caracterizando apenas expectativa de direito. Item 8 da inscrição. Item 8.1. As inscrições serão gratuitas e poderão ser efetuadas em um período de 45 dias, iniciando no dia 30 de março até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 15 de maio de 2023. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo sistema online disponível no endereço eletrônico https://sistemaproac.sp.gov.br. Item 8.3. Não serão aceitas inscrições protocoladas na Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo ou enviadas por via postal, ou ainda enviadas por endereços eletrônicos diversos da Secretaria, contrariando o item 8.2 deste edital. Item 8.4. Os candidatos que desejarem participar desta seleção devem enviar sua iniciativa por meio do sistema online à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, composta pelos seguintes documentos elencados abaixo. Subitem 8.4.1. Kit cultural audiovisual. A linha A. Preenchimento do formulário de inscrição no sistema, conforme modelo disponibilizado no anexo 1. A linha B. Declaração conjunta, entre parênteses, anexo 2, com a afirmação da não ocorrência das hipóteses previstas no item 4 deste edital e com a ciência sobre o disposto na legislação vigente, devidamente preenchida, datada e assinada pelo representante legal da entidade cultural. A linha C. Histórico da entidade cultural e portfólio que comprove a realização de atividades culturais no mínimo de 3 anos no Estado de São Paulo, demonstrando que permanece em atividade. Relatório de atividades na área de atuação, bem como cópia de materiais diversos que permitam aos avaliadores verificarem a atuação da entidade cultural e analisarem a iniciativa, de acordo com o quadro de avaliações do item 11.2 deste edital, tais como cartazes, folders, fotografias, material audiovisual, entre parênteses, DVDs, CDs, folhetos, materiais de jornal, páginas da internet, outros materiais, ou publicações impressas. Além disso, os candidatos poderão apresentar materiais que julguem significativos para avaliação, tais como depoimentos, programas, convites de evento, entre outras formas de registro das ações referentes ao objeto do edital, com folha 6 de até 10 MB. A linha D. Cópia simples do documento de identificação e do CPF do representante legal. A linha E. Cópia do Estatuto Social da entidade cultural e, caso tenha sido atualizado, cópia da atualização. A linha F. Cópia da ata de eleição ou termo de posse do dirigente em exercício. A linha G. Cópia do cartão de CNPJ da entidade cultural. Primeiro, informações complementares, entre parênteses, não obrigatórias. A linha A, informações adicionais da iniciativa cultural por meio de link de vídeo na plataforma de streaming no local indicado do sistema online. Item 8.5. Cada candidato poderá apresentar somente uma iniciativa para a seleção. Na hipótese de haver mais de uma inscrição por candidato, todas as iniciativas apresentadas por este candidato serão inabilitadas. Item 8.6. Caso seja detectada a inscrição da mesma iniciativa por candidatos diferentes, todas serão desclassificadas.
Item 8.7. Eventuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicará na inabilitação da inscrição, aplicando-se as penalidades cabíveis conforme legislação vigente. Item 8.8. Este edital e seus anexos estarão disponibilizados nos endereços eletrônicos: www.proac.sp.gov.br, entre parênteses, site, e https://sistemaproac.sp.gov.br, entre parênteses, sistema de inscrição. Item 8.9. Os candidatos são responsáveis pelas informações fornecidas e pelos documentos enviados, arcando com as consequências de eventuais erros no preenchimento ou decorrentes da qualidade visual dos documentos da inscrição. Item 8.10. Os documentos de inscrição devem ser enviados preferencialmente digitados, podendo ser aceitos aqueles que forem manuscritos, desde que em leitura de letra de forma, legível e sem rasuras. Item 8.11. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo não se responsabiliza por inscrições que não forem contempladas por falta de energia elétrica, problemas/lentidão no servidor, na transmissão de dados, na linha telefônica ou em provedores de acesso dos usuários, entre outros. Item 8.12. Para garantia da comprovação da inscrição, a inscrição será considerada efetivada somente mediante confirmação eletrônica exibida ao final da inscrição. Item 8.13. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo garantirá a publicação do edital no Diário Oficial do Estado, com antecedência de um dia do início das inscrições, e com a ampla divulgação da íntegra do conteúdo descrito do edital, bem como versão em vídeo, áudio, no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br. Item 8.14. A inscrição implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste edital, das quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. Item 9, da habilitação. Subitem 9.1. A fase da habilitação de caráter eliminatório será realizada por uma comissão técnica que conferirá se as inscrições obedecem às exigências de prazo, condições, documentos e itens expressos neste edital, registrando em ata todos os seus atos. Item 9.2. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo compete a: folha 7. A habilitação dos candidatos por meio da Comissão Técnica de Habilitação a ser designada especialmente para este fim, com indicação por meio de resolução no Diário Oficial do Estado. Item 9.3. As inscrições que incorrerem nas vedações do item 4 deste edital serão eliminadas. Item 9.4. A candidatura que não se apresentar nas formas e prazos estabelecidos no item 8 deste edital será inabilitada. Item 9.5. A não apresentação de quaisquer dos documentos elencados no item 8.4 deste edital ou em desacordo com o estabelecido neste certame implicará na imediata inabilitação da inscrição. Item 9.6. O resultado preliminar da fase de habilitação será divulgado pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br, fazendo constar da publicação: a linha A, candidatos conforme formulário de inscrição no sistema; a linha B, nome da iniciativa; a linha C, nome da entidade cultural; a linha D, número do CNPJ da entidade cultural; a linha E, município do Estado de São Paulo; a linha F, motivo da inabilitação, se houver. Item 9.7. Os candidatos inabilitados caberá o pedido de reconsideração, entre parênteses, recurso, à Comissão Técnica de Habilitação, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar desta fase, a ser realizado exclusivamente no sistema, por meio do endereço eletrônico https://proac.sp.gov.br
https://sistemaproac.sp.gov.br, conforme modelo disponibilizado no anexo 3. Item 9.8. O pedido de reconsideração que tenha por finalidade encaminhar documentação que não foi entregue no prazo previsto de inscrição neste regulamento será indeferido. Item 9.9. A análise do pedido de reconsideração constará em ata da comissão técnica e o resultado final da etapa de habilitação será publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br, com a relação dos candidatos habilitados e inabilitados, do qual não caberá mais recurso. Item 10 da comissão de seleção. Item 10.1. A fase de seleção caberá à comissão de seleção composta de forma paritária entre o poder público e sociedade civil, por, no mínimo, 20 membros com notório saber e comprovada expertise nas ações da Política Nacional de Cultura Viva, sendo 9 representantes da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, indicados pela secretária da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, um representante do Ministério da Cultura e 10 representantes da sociedade civil, indicados pela secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com vistas a garantir o protagonismo e a participação social. Item 10.2. A publicação da lista dos membros da comissão de seleção ocorrerá concomitante à publicação da lista dos selecionados, em ato da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo. Item 10.3. A presidência da comissão de seleção será exercida pela secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo ou por pessoa por ela designada, a qual competirá o voto de qualidade. Folha 8. Item 10.4. Os membros da comissão de seleção, titulares ou suplentes, ficam impedidos de avaliar as iniciativas nas quais: a linha A tem um interesse pessoal. A linha B, tenham participado como colaborador na elaboração da inscrição ou tenham participado da instituição juridicamente constituída do proponente nos últimos 2 anos. A linha C, estejam litigando judicial ou administrativamente com o candidato. A linha D, tenham relação de afinidade ou parentesco até segundo grau com candidatos habilitados. Item 10.5. Os impedimentos descritos no item 10.4 deste edital aplicam-se igualmente ao membro cujo cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o segundo grau incorra em alguma das hipóteses nele descritas. Item 10.6. O membro convidado que estiver qualquer dos impedimentos descritos no item 10.4 deste edital deve comunicar o fato à comissão de seleção, desistindo voluntariamente de atuar, sob pena de nulidade dos atos que praticar. Item 10.7. Os trabalhos da comissão de seleção serão realizados preferencialmente na forma virtual e serão registrados em ata, a qual será assinada por todos os membros e encaminhada pela presidência da comissão à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Item 11. Seleção e julgamento. Item 11.1. A comissão de seleção avaliará os projetos habilitados a partir do formulário de inscrição no sistema, do histórico do candidato e do portfólio enviado, e atribuirá nota de 0 a 100 pontos quando a adequação à Política Nacional de Cultura Viva, os benefícios culturais, sociais e econômicos oferecidos às comunidades onde os candidatos atuam, com o propósito de reconhecer ações de formação, assistência a intercâmbio, participação social, mobilização em rede, informação, promoção e comunicação direcionadas à diversidade cultural, conforme os seguintes critérios e pontuações dispostos no quadro de avaliação de seleção do item 11.2 deste edital. Item 11.2. Quadro de avaliação da comissão de seleção. Neste momento, é apresentado um quadro que possui 3 colunas e iremos falar em cada linha. Primeira linha, primeira coluna, critérios. Primeira linha, segunda coluna, distribuição dos pontos. Primeira linha, terceira coluna, pontuação máxima. Segunda linha, primeira coluna, primeiro item, atendimento dos objetivos da Política Nacional da Cultura Viva, artigo 2º da Lei 13.018/2014 e artigo 12 da Instrução Normativa 8 de 2016. Segunda coluna, não atende, atende parcialmente, atende plenamente. E terceira coluna, a pontuação máxima de 60 pontos. Folha 9, a linha A,
Coluna 1. Estimular a exploração, o uso e a apropriação dos códigos, linguagens artísticas e espaços culturais públicos e privados disponibilizados para ação cultural. Não faz explicitamente? 0 pontos. Desenvolve atividades em ao menos 2 equipamentos culturais públicos e ou privados, teatro, bibliotecas, galeria, museu, espaço polivalente, entre outros, 5 pontos. Desenvolve atividades em 3 ou mais equipamentos culturais públicos e ou privados, entre parênteses, teatro, biblioteca, galeria, museus, espaços polivalentes, entre outros, 10 pontos. Segunda coluna, a pontuação 0, 5 e 10. A linha B. Potencializar iniciativas culturais visando a construção de novos valores de cooperação e solidariedade. Não faz explicitamente? 0 pontos. Desenvolve ao menos 2 ações em rede com instituições culturais, coletivos culturais e ou artistas que atuam em prol da diversidade cultural? 5 pontos. Desenvolve 3 ou mais ações em rede com instituições culturais, coletivos culturais e ou artistas que atuam em prol da diversidade cultural? 10 pontos. Segunda coluna, a pontuação de 0, 5 ou 10. A linha C. Promover o acesso da comunidade aos meios de fruição, produção e difusão cultural. Não faz explicitamente? 0 pontos. Promove o acesso da comunidade a pelo menos um meio de fruição, produção ou difusão cultural? 5 pontos. Promove o acesso da comunidade a 2 ou mais meios de fruição e produção e difusão cultural? 10 pontos. Segunda coluna, a pontuação de 0, 5 ou 10. Próxima linha, a linha D. Valorizar a cultura como direito de cidadania e a diversidade cultural como expressão simbólica. Não faz explicitamente? 0 pontos. Realiza uma atividade cultural de valorização das culturas populares afro-brasileiras, dos povos indígenas e dos demais povos e comunidades tradicionais? 5 pontos. Realiza 2 ou mais atividades culturais de valorização das culturas populares afro-brasileiras, dos povos indígenas e dos demais povos e comunidades tradicionais? 10 pontos. Coluna 2, a pontuação de 0, 5 ou 10 pontos. Próxima linha, a linha E. Ampliar instrumentos da educação com educação. Não o faz explicitamente? 0 pontos. Desenvolve atividades de formação em uma escola pública ou privada? 5 pontos. Desenvolve atividades de formação em 2 ou mais escolas públicas ou privadas? 10 pontos. Folha 10, a linha F. Preservar e valorizar o patrimônio cultural brasileiro em suas dimensões materiais e imaterial. Não o faz explicitamente? 0 pontos. Desenvolve ao menos uma ação de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial? 5 pontos. Desenvolve 2 ou mais ações de proteção ao patrimônio cultural material e imaterial? 10 pontos. Segunda coluna, pontuação de 0, 5 e 10 pontos. Segundo critério, efeitos artísticos, culturais e sociais e econômicos. A linha A. Desenvolver a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de cidadania e de inclusão social e produtiva por meio de processo criativo continuado. Não faz explicitamente? 0 pontos. Desenvolve atividades culturais por meio de um processo criativo continuado em prol da diversidade cultural? Entre parênteses, jogo, dinâmica, experimentação, exercício estético, entre outros, 2 pontos. Desenvolve atividades culturais por meio de 2 ou mais processos criativos continuados em prol da diversidade cultural, entre parênteses, jogo, dinâmica, experimentação, exercício estético, entre outros, 5 pontos. Segunda coluna, a pontuação de 0, 2 e 5 pontos. A linha B. Promover o desenvolvimento local regional. Não faz explicitamente? 0 pontos. Desenvolve ao menos uma ação cultural com geração de emprego e renda? 2 pontos. Desenvolve 2 ou mais ações culturais com geração de renda de emprego e renda? 5 pontos. Ao lado, a coluna de 0, 2 e 5 pontos. A linha C. Estabelecer mecanismos que ampliem a gestão de informação, a transparência e o controle
e a participação social e publicidade. Não faz explicitamente, 0 pontos. Desenvolve ao menos 2 ações de registro das atividades desenvolvidas, entre parênteses, audiovisual, cultura digital, mídia social, material impresso e etc., junto à comunidade beneficiária, 2 pontos. Desenvolve 3 ou mais ações de registro das atividades desenvolvidas, entre parênteses, audiovisual, cultura digital, mídia social, material impresso e etc., junto à comunidade beneficiária, 5 pontos. Segunda coluna, pontuação de 0, 2 ou 5 pontos. Folha 11, a linha D. Valorizar a diversidade cultural e a educação para a cidadania ativa por meio da integração entre outras culturas de tradição oral e educação formal. Não o faz explicitamente, 0 pontos. Desenvolve ao menos uma ação de integração registrada no portfólio, 2 pontos. Desenvolve 2 ou mais ações de integração registradas no portfólio, 5 pontos. Segunda coluna, 0, 2 e 5 pontos. A linha E última linha do item 2, promover a participação social das comunidades locais regionais nas atividades culturais desenvolvidas. Não faz explicitamente, 0 pontos. Possui apoio de até 2 membros da comunidade local como participantes envolvidos nas atividades realizadas, entre parênteses, profissional, técnico, material, financeiro, voluntário, entre outros, 2 pontos. Possui o apoio de 3 ou mais membros da comunidade local como participantes envolvidos nas atividades realizadas, entre parênteses, profissional, técnico, material, financeiro, voluntário, entre outros, 5 pontos. Segunda coluna, 0, 2, 5 pontos. Total do item 2, 25 pontos. Item 3 e último item da planilha, abrangência da iniciativa considerando o público participante. A linha A, estudantes da rede pública de ensino. Não atende, 0 pontos, atende 3 pontos. A linha B, primeira infância, entre parênteses, crianças de 0 a 6 anos. Não atende, 0 pontos, atende 3 pontos. A linha C, população de baixa renda habitando áreas com precária oferta de serviços públicos e de cultura, incluindo a área rural. Não atende, 0 pontos, atende 3 pontos. Letra D, pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida. Não atende, 0 pontos, atende 3 pontos. A última linha do item 3, povos e comunidades tradicionais. Não atende, 0 pontos, atende 3 pontos. O item 3 possui o total de 15 pontos. Última linha da coluna da planilha, primeira coluna total, segunda coluna a pontuação de 100 pontos. Próximo item, item 11.3. As iniciativas habilitadas serão distribuídas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo entre os membros da comissão de seleção para avaliação individual. Item 11.4. Cada iniciativa será avaliada no mínimo por 2 membros da comissão de seleção, sendo que pelo menos um deles deve ser servidor ou funcionário da administração pública. Item 11.5. Serão desclassificadas as candidaturas que não obtiverem a nota final mínima de 60 pontos. Item 11.6. Se houver discrepância maior ou igual a 30 pontos no julgamento da comissão de seleção entre os resultados das avaliações de um projeto, o mesmo passará por uma terceira avaliação. Item 11.7. A nota final será obtida a partir do cálculo da média aritmética simples entre as notas dos avaliadores. Folha 12, item 11.8. Será eliminada em qualquer fase do edital a candidatura que tiver sua atuação e ou material comprovadamente associado ao desrespeito aos direitos humanos. Item 11.9. Havendo empate na totalização dos pontos, o desempate beneficiará o candidato que tenha apresentado sucessivamente. 2 pontos. A linha A, maior pontuação no critério 1. A linha B, maior pontuação no critério 2. A linha C, maior pontuação no critério 3. Item 11.10. Persistindo o empate, o vencedor será decidido mediante a sorteio, tal como determina, em caráter obrigatório, o inciso 2 do artigo 45 da Lei nº 8666/93, aqui aplicada subsidiariamente. Item 11.11. O resultado preliminar da fase de seleção será registrado em ata e divulgado pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico da Secretaria.
www.proac.sp.gov.br, fazendo constar a publicação. A linha A, candidatos. A linha B, nome da iniciativa. A linha C, nome da entidade cultural. A linha D, número do CNPJ da entidade cultural. A linha E, município do estado de São Paulo. A linha F, nota final obtida na avaliação. A linha G, kit cultural audiovisual. Item 11.12. Ao candidato, caberá o pedido de reconsideração, entre parênteses, recurso, à comissão de seleção, no prazo de 5 dias úteis, contados a partir da data de publicação do resultado preliminar desta fase, a ser realizado exclusivamente no sistema por meio do endereço eletrônico https://sistemaproac.sp.gov.br, conforme modelo disponibilizado no anexo 4. Item 11.13. O pedido de reconsideração à comissão de seleção não fundamentado não será aceito. Item 11.14. O presidente da comissão de seleção designará entre seus membros aqueles que farão o julgamento dos pedidos de reconsideração e, caso sejam procedentes, a reavaliação. Item 11.15. Caso a nota da iniciativa reavaliada seja inferior à nota inicial da etapa de seleção, será mantida a nota dada originalmente pela comissão. Item 11.16. Após analisados os pedidos de reconsideração à comissão de seleção, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo publicará no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br o resultado dos membros e a homologação do resultado final deste edital, da qual não caberá qualquer recurso. Item 12, da homologação e divulgação dos resultados. Item 12.1. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo divulgará, mediante publicação no Diário Oficial do Estado e no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br, a homologação do resultado final do concurso, obedecida a ordem de classificação das notas obtidas pelos candidatos, fazendo constar na publicação a linha A, candidato. Folha 13, a linha B, nome da iniciativa, a linha C, nome da entidade cultural, a linha D, número do CNPJ da entidade cultural, a linha E, município do estado de São Paulo, a linha F, nota obtida na avaliação, a linha G, providências a serem tomadas pelos selecionados, traço, referente à documentação complementar. Item 12.2. A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo encaminhará a publicação do Diário Oficial à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural, Ministério da Cultura, para publicação e transparência da homologação do resultado final deste edital, na plataforma Rede Cultura Viva, entre parênteses, https://www.culturaviva.gov.br. Item 12.3. Os responsáveis pelas iniciativas culturais selecionadas receberão um comunicado por e-mail, isentando-se a Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo da responsabilidade por problemas técnicos que porventura impliquem no não recebimento da mensagem pelo destinatário. Item 13, da certificação simplificada. Item 13.1. A certificação simplificada será emitida pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural para os candidatos selecionados e classificados, se ainda não a tiverem, de acordo com a publicação da homologação do resultado final deste certame, conforme item 3.3 deste edital e Lei nº 13.018/2014 e IN número 8/2016. Item 13.2. Para que seja emitida a certificação simplificada do ponto de cultura aos candidatos classificados, o cadastro deverá ser realizado pelo candidato dentro do prazo de vigência do certame, conforme itens 2 e 3.2 deste edital e Lei nº 13.018/2014 e IN número 8 de 2016. Item 13.3. Os cadastros que não forem excluídos na plataforma Rede Cultura Viva pelos candidatos desclassificados serão avaliados posteriormente pela Comissão de Certificação Simplificada, podendo ou não receberem a certificação, conforme Lei nº 13.018 de 2014 e IN número 8 de 2016. Item 14 da convocação. Item 14.1.
Os candidatos selecionados serão convocados para o recebimento do prêmio e terão um prazo de 5 dias úteis contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Estado para o envio da documentação complementar. Item 14.2. Em caso de falecimento ou substituição do dirigente da entidade cultural, deverá ser encaminhados documentos do novo dirigente, bem como a nova ata de eleição. Item 14.3. A documentação complementar deverá ser enviada exclusivamente no sistema por meio do endereço eletrônico https://sistemaproac.sp.gov.br. Item 14.4. Será verificada a documentação complementar abaixo para a convocação dos candidatos selecionados e recebimento do prêmio. Item 14.5, kit cultural audiovisual. A linha A. Certidão negativa de débitos tributários da dívida ativa do Estado de São Paulo, que poderá ser retirada pelo candidato no endereço eletrônico, https://www.dividativa.pge.sp.gov.br/sc/emitir CRDA XJS, ponto de interrogação, PARAM, sinal de igual 1550. A linha B. Certidão negativa de débitos de tributos federais, que poderá ser retirada pelo folha 14, candidato no endereço eletrônico, https://soluções.receita.fazenda.gov.br/cervicos/servicos/pj/consultar. A linha C. Certidão de regularidade perante ao agente gestor do FGTS, que poderá ser retirada pelo candidato no endereço eletrônico https://consulta-pages/consultaempregador.jsf. A linha D. Certidão negativa de débitos trabalhistas, que poderá ser retirada pelo candidato no endereço eletrônico, cndT-cndT-certidao.tst.jus.br/inicio.faces. A linha E. Cadastro informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades estaduais do Estado de São Paulo, entre parênteses, Cadinho Estadual, que poderá ser retirado pelo candidato no endereço eletrônico https://cadim_line-estadual/pages/publ/cadim.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria. A linha F. Regularidade em consulta de sanções administrativas, que poderá ser retirada pelo candidato no endereço eletrônico, datada do dia do envio da documentação à Secretaria. http://www.bec.sp.gov.br/sancoins_ui/aspx/consulta administrativa fornecedor.aspx, datado do dia do envio da documentação à Secretaria. A linha G. Cópia da certificação simplificada, entre parênteses, certificado digital, como ponto de cultura, ou do mapa da plataforma Rede Cultura Viva, indicando que o ponto de cultura está georreferenciado no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, ou comprovante de cadastro realizado na plataforma Rede Cultura Viva por meio da cópia do e-mail de confirmação de conclusão do cadastro e envio para análise, conforme descrito no item 3.3 deste edital.
Item 14.6. Os documentos listados no item 14.5 deste edital serão verificados pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, em atendimento ao artigo 2º do Decreto número 9.094, de 17 de julho de 2017, e aqueles que não constarem em base de dados oficiais da administração pública serão solicitados aos candidatos selecionados. Item 14.7. O candidato selecionado que atender ao ato convocatório constante no item 14.1 deste edital e apresentar pendências quanto à documentação complementar listada no item 14.5 deste edital, ou estiver em situação de inadimplência junto à Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM, ou ao Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de órgãos e entidades estaduais do Estado de São Paulo, CADIM estadual, terá o prazo de 5 dias úteis a contar da data da notificação da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da publicação no Diário Oficial do Estado, para saneamento das pendências e inadimplências, através do sistema online https://sistemaproac.sp.gov.br. Item 14.8. O candidato selecionado e convocado que não atender ao ato convocatório no prazo constante do item 14.1 deste edital será colocado no final da lista de classificação, podendo a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo convocar sucessivamente o candidato melhor classificado até completar o número total de prêmios disponíveis. Item 14.9. Ocorrendo impossibilidade de recebimento do prêmio pelos selecionados, ao fim do prazo estipulado no item 14.7 deste edital, bem como nos casos de desistência, poderão ser convocados candidatos da lista de classificação, observada a ordem decrescente de pontuação, o prazo de vida deste edital e disponibilidade orçamentária e financeira. Item 15, da entrega do kit cultural audiovisual. Item 15.1. Os prêmios serão distribuídos segundo a disponibilidade financeira orçamentária. Folha 15, destinada ao edital. Item 15.2. O prêmio aos candidatos selecionados está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera expectativa de direitos, de acordo com o artigo 40 do anexo da Portaria 29/2009. Item 15.3. Os prêmios por meio de kits culturais serão entregues presencialmente na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, mediante a assinatura de termo de autorização de uso de bens móveis entre a Secretaria e a entidade cultural selecionada, entre parênteses, anexo 7. Item 15.4. Após o término da vigência do convênio número 792556/2013, celebrado entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura, será assinado o termo de doação de bens móveis entre a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e a entidade cultural recebedora do kit cultural de audiovisual, entre parênteses, anexo 8, nos termos do Decreto Estadual 5.027, de 4 de agosto de 2006. Item 15.5. A entrega do kit cultural audiovisual está condicionada à adimplência dos candidatos junto à Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, ao Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CADIM, bem como a existência de registros em nome do candidato no Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de órgãos e entidades estaduais do Estado de São Paulo, CADIM estadual, conforme site https://www.fazenda.sp.gov.br/cadim_cadim_logon.aspx e no endereço eletrônico de sanções administrativas https://bec.sp.gov.br/sancoes_ui/aspx/sancoes.aspx.
Item 15.6. Recomenda-se a todos os candidatos a consulta à sua regularidade jurídica, fiscal e tributária, de modo a resolver com antecedência eventuais pendências. Item 15.7. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa não se responsabilizará por eventuais irregularidades praticadas pelos candidatos premiados acerca da destinação do kit cultural audiovisual. Item 16, das obrigações dos premiados e do monitoramento da política pública. 16.1. Os candidatos premiados deverão enviar a seguinte documentação no prazo de 90 dias, contados a partir do recebimento do kit cultural audiovisual, por meio do endereço eletrônico a ser informado após o recebimento do prêmio pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A linha A. O relatório descritivo de atividades, conforme o modelo do anexo 5, para fins de avaliação das atividades promovidas a partir da premiação das iniciativas culturais e dos benefícios e efeitos trazidos para a comunidade, podendo ser enviados materiais tais como fotografia, catálogo, material de imprensa, matérias de jornais e revistas, listas de presença, cartilhas, material em áudio e vídeo, CDs e DVDs, depoimento, entre outros, devidamente preenchido e assinado, em formato Portable Documento File, PDF. Item 16.2. O relatório descritivo de atividades servirá de subsídio para a elaboração dos próximos editais de seleção pública da Política Nacional de Cultura Viva, pela Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural e para o monitoramento de seus resultados pela administração pública. Item 16.3. Os selecionados no presente regulamento poderão receber visitas técnicas e ser convidados a participar de eventuais reuniões propostas e custeadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, destinadas ao acompanhamento e à avaliação dos resultados obtidos, com a implementação da Rede Estadual de Pontos de Cultura de São Paulo. Folha 16, item 17, das disposições gerais. Item 17.1, caberá à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo a supervisão, acompanhamento e fiscalização de todos os atos administrativos deste edital, podendo tomar providências em caso de eventuais irregularidades constatadas a qualquer tempo. Item 17.2. As peças promocionais relacionadas à premiação deverão ter caráter educativo, informativo ou de orientação social e não poderão trazer nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nem haver conotação político-partidária, obedecendo também à Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. Item 17.3. A seleção e premiação da iniciativa cultural no presente chamamento público está condicionada à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera expectativa de direito do candidato. Item 17.4. O material enviado ao presente regulamento não será devolvido, ainda que a iniciativa cultural não seja selecionada, cabendo à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo sua destinação. Item 17.5. Os casos omissos constatados na fase de seleção serão resolvidos pela comissão de seleção durante as reuniões para avaliação e para julgamento dos pedidos de reconsideração. Item 17.6. Os casos omissos constatados após a fase de seleção serão resolvidos pela presidência da comissão de seleção, ficando desde logo eleito no Fórum da Justiça Federal, Seção Judiciária de São Paulo, para dirimir eventuais questões relativas a este edital. Item 17.7. Os prazos previstos nesse edital iniciam e terminam em dia útil. No caso do prazo final de qualquer etapa coincidir com data de feriado, final de semana ou ponto facultativo, será prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Item 17.8. Ao se inscrever o candidato carente na declaração conjunta, entre parênteses, anexo 2, a inexistência de plágio da iniciativa, assumindo integralmente a autoria e respondendo exclusivamente por eventuais acusações ou pleitos nesse sentido. Item 17.9. O ônus da participação na seleção pública, incluindo as despesas como cópias e emissão de documentos, são de exclusiva responsabilidade do candidato.
Item 17.10. O candidato será o único responsável pela veracidade de todos os documentos encaminhados, isentando a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural de qualquer responsabilidade civil ou penal. Item 17.11. As efetuais irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo, implicarão a desclassificação da inscrição. Item 17.12. O ato de inscrição implica o conhecimento e a integral concordância do candidato com as ações da Política Nacional de Cultura Viva e com as normas e condições estabelecidas neste edital. Item 17.13. O presente edital ficará à disposição dos interessados no portal da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, no endereço eletrônico www.proac.sp.gov.br. Item 17.14. Dúvidas e informações referentes a este edital poderão ser esclarecidas e/ou obtidas junto à Secretaria de Cultura e Economia Criativa por meio do endereço eletrônico dúvidas.decultura@sp.gov.br. Item 17.15. Dúvidas e informações referentes ao sistema de inscrição poderão ser esclarecidas e/ou obtidas por meio do endereço eletrônico suportesistemaproac@sp.gov.br. Item 17.16. Complementam ainda este edital os seguintes anexos. Anexo 1. Modelo de formulário de inscrição a ser preenchido no sistema. Anexo 2. Declaração conjunta. Anexo 3. Modelo de formulário para pedido de reconsideração da fase de habilitação. Anexo 4. Modelo de formulário para pedido de reconsideração da fase de seleção. Anexo 5. Relatório descritivo de atividades. Anexo 6. Composição do kit cultural de audiovisual. Anexo 7. Termo de autorização do uso de bens móveis. E anexo 8. Termo de doação de bens móveis. Folha 18, anexo 1. Modelo de formulário de inscrição a ser preenchido no sistema. Item 1. Identificação da iniciativa. Nome da iniciativa cultural. Kit cultural audiovisual. Nome da entidade cultural. CNPJ. Endereço, cidade, UF. Informações de bairro, número, complemento, CEP, DDD/telefone, e-mail, nome do responsável legal, RG do responsável legal, CPF, data de nascimento, endereço, cidade, UF, bairro, número e complemento, CEP, DDD/telefone, e-mail e página da internet se houver. Indique outras ferramentas de comunicações utilizadas se houver também. Item 2. Informações sobre a atuação do candidato. 2.1. Quais as ações estruturantes da Política Nacional de Cultura Viva envolvem as atividades desenvolvidas pelo candidato? Pode selecionar mais de uma opção. Primeira opção, intercâmbio e residência artístico-cultural. Cultura, comunicação e mídia livre. Cultura e educação. Cultura e saúde. Conhecimentos tradicionais, cultura digital, cultura e direitos humanos, economia criativa e solidária, livro, leitura e literatura, memória e patrimônio cultural, cultura e meio ambiente, cultura e juventude, cultura, infância e adolescência, agente cultura viva ou cultura circense. Item 2.2. Descreva as atividades desenvolvidas pelo candidato. Folha 19. Item 2.3. O candidato desenvolve atividades em algum equipamento cultural público ou privado, entre parênteses, teatro, biblioteca, galeria, museu, espaço polivalente, entre outros? Se sim, qual equipamento cultural e o que é desenvolvido neste espaço? Item 2.4. O candidato desenvolve ações em rede com outras instituições culturais, coletivos culturais e/ou artistas que atuam em prol da diversidade cultural? Se sim, de que forma?
Item 2.5. De que forma o candidato promove o acesso da comunidade aos meios de fruição, produção e difusão cultural? Item 2.6. O candidato desenvolve ações de valorização das culturas populares afro-brasileiras, dos povos indígenas e dos demais povos e comunidades tradicionais? Se sim, quais as ações e de que forma? Item 2.7. O candidato articula ações de formação em escolas públicas ou privadas? Se sim, de que forma e em quais instituições de ensino? Item 2.8. O candidato desenvolve ações de proteção ao patrimônio cultural, material e imaterial brasileiro? Se sim, de que forma? Item 2.9. O candidato desenvolve processos criativos continuados, entre parênteses, jogo, dinâmica, experimentação, exercício estético, entre outros? Se sim, quais e de que forma? Item 2.10. O candidato promove o desenvolvimento local ou regional a partir de ações culturais com geração de emprego e renda? Se sim, quais e de que forma? 2.11. O candidato desenvolve ações de comunicação, documentação e/ou registro audiovisual, cultural, digital, mídia social, material impresso, etc., nas comunidades e redes em que atuam? Se sim, quais e de que forma? Item 12.3. O candidato possui apoio de membros da comunidade local como participantes envolvidos nas atividades realizadas, entre parênteses, profissional, técnico, material, financeiro, voluntário, entre outros? Se sim, quantos e de que forma? Item 2.14. Qual a abrangência do público beneficiado pelas ações do candidato? Marque abaixo o público beneficiado e informe a quantidade de pessoas envolvidas, tanto diretamente quanto indiretamente nas ações realizadas. Opção 1, estudantes da rede pública de ensino. Quantidade. Opção 2, crianças na primeira infância, entre parênteses, criança de 0 a 6 anos e a quantidade. Opção 3, população de baixa renda, habitando áreas com precária oferta de serviços públicos e de cultura, incluindo a área rural. Quantidade. Opção 4, povos e comunidades tradicionais e quantidade. Item 2.15. O candidato desenvolve ações para a promoção da inclusão com deficiência e/ou mobilidade reduzida? Se sim, descreva as ações desenvolvidas e a quantidade desse público beneficiário, tanto diretamente quanto indiretamente. O candidato está ciente de que todas as informações descritas no item 2 deste formulário deverão estar comprovadas no histórico da entidade e no portfólio, para que seja possível avaliar a candidatura na fase de seleção, de acordo com os itens 8.4 e 11.2 deste edital. Folha 21, anexo 2, declaração conjunta. Entre parênteses, rubricar todas as páginas. Abaixo, eu, espaço para o nome do candidato residente e domiciliado em, espaço para o endereço residencial do dirigente, portador da carteira de identidade, número, espaço para o número do RG, CPF, número, espaço para o número do CPF, responsável pela apresentação da iniciativa, espaço, o nome da iniciativa a ser selecionada, inscrita para premiação em kit cultural audiovisual do referido edital de seleção para conhecimento, articulação e fortalecimento da Rede Cultura Viva no Estado de São Paulo, declaro. Item 1. Ter pleno conhecimento da legislação pertinente à Política Nacional de Cultura Viva e as normas que regem o edital de seleção, sendo a Lei nº 13.018, de 22/7/2014, que institui a Política Nacional de Cultura Viva e dá outras providências. A linha B, Instrução Normativa MINC número 8, de 11/5/2016, que regulamenta a Lei nº 13.018, de 2014. A linha C, Decreto número 6.177, de 1º de agosto de 2007, que promulga a Convenção sobre Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, assinadas em Paris, em 20 de outubro de 2005. A linha D, Portaria do MINC, número 29, de 21/5/2009, que dispõe sobre a elaboração e gestão dos editais de sessão pública para apoio de projetos culturais e para concessão de prêmios às iniciativas culturais no âmbito do Ministério da Cultura. A linha E, Lei nº 12.343,
de 2 de dezembro de 2010, que institui o Plano Nacional de Cultura, PNC, e cria o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, SENIC, e dá outras providências atentando-se para o qual a meta da PNCV se enquadra na proposta. A linha F, Lei Estadual número 6.544, de 22 de novembro de 1989, que dispõe sobre o estatuto jurídico das licitações e contratos pertinentes a obras, serviços, compras, alienações, concessões e locações no âmbito da administração centralizada e autárquica do Estado de São Paulo. Item 2. Estar ciente dos meus direitos e deveres e procedimentos definidos pelos atos normativos que regem o edital de seleção, zelando pela observância das suas determinações. Item 3. Estar ciente de que as informações e documentos apresentados neste processo seletivo são da minha inteira responsabilidade, sendo a expressão da verdade. Item 4. Autorizar a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e a Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural do Ministério da Cultura a publicarem e divulgarem os conteúdos dessa inscrição, sem qualquer ônus, inclusive em universidades, escolas, seminários, congressos e outros eventos e na mídia em geral no Brasil e no exterior. Item 5. Não me enquadrar em qualquer das vedações dispostas no edital de seleção, principalmente quanto ao disposto em seu item 4 das vedações. Item 6. Assumir total responsabilidade pela veracidade das informações e pelos documentos apresentados, cujos direitos autorais estejam protegidos pela legislação vigente. Local e data e assinatura do responsável da entidade cultural. Nome completo. Folha 23, anexo 3, modelo de formulário para pedido de reconsideração da fase de habilitação. Iniciativa cultural, espaço para preenchimento. Candidato, ao lado, espaço para preenchimento. Abaixo, a comissão técnica. Com base no item 9 do referido edital de seleção, venho solicitar a revisão do resultado da fase de habilitação pelos motivos abaixo. Espaço para os motivos. Ao fim, termos em que peço deferimento. Local e data, assinatura e responsável legal da entidade cultural, o nome completo. Próxima folha, número 24. Anexo 4. Modelo de formulário para pedido de reconsideração da fase de seleção. Iniciativa cultural. Espaço para preenchimento. Candidato. Espaço para preenchimento. A comissão técnica. Com base no item 11 do referido edital de seleção, venho solicitar a revisão do resultado da fase de seleção pelos motivos abaixo. Espaço para os motivos. Ao fim, termos em que peço deferimento, local e data, assinatura do responsável legal da entidade cultural, nome completo. Página 25, anexo 5, relatório descritivo de atividades. Item 1, identificação do premiado, com espaço para preenchimento, conforme todos os itens abaixo. Nome da iniciativa cultural, kit cultural, audiovisual, nome da entidade cultural, CNPJ, o endereço, cidade, UF, bairro, número e complemento, CEP, DDD, telefone, nome do responsável legal, RG, CPF, data de nascimento, endereço, cidade, UF, bairro, o número, o complemento, se houver, CEP, DDD e telefone, e-mail e indique outras ferramentas de comunicação utilizadas se houver. Item 2. Dados sobre as atividades desenvolvidas após a premiação. A linha A. Descreva como foram desenvolvidas as atividades após o recebimento do prêmio pelo candidato. A linha B. Em que município, bairro ou região do Estado de São Paulo ocorreram as atividades? A linha C. Qual o principal público beneficiário das atividades? A linha D. As atividades ocorreram com outros parceiros ou com recurso de outros parceiros? Se sim, quais? A linha E. Quais produtos gerados pelas atividades desenvolvidas, entre parênteses, oficinas, teatros, cartilhas, livros, borderôs, vídeos e registros fotográficos, sites, entre outros, listar abaixo e encaminhar junto a este relatório o material comprobatório. A linha F.
Qual forma de divulgação das atividades desenvolvidas, entre parênteses, cartazes, folders, convites, flyers, ingressos, clippings, materiais de jornais, revistas, televisão, rádio, sites, guias, entre outros, listar abaixo e encaminhar junto a este relatório material comprobatório. A linha G. Quanto em percentual o prêmio recebido no âmbito da Política Nacional de Cultura Viva representa para a sustentabilidade das atividades? A linha H. Houve alguma dificuldade para o desenvolvimento das atividades neste período de 90 dias após o recebimento do prêmio? Se sim, descreva. A linha I. Como premiado, avalie o formato de apoio financeiro por meio de premiação da Política Nacional de Cultura Viva, o PNCV? Local e data, assinatura do responsável legal da entidade cultural, com nome completo. Folha 27. Anexo 6, composição do kit cultural audiovisual. O candidato selecionado receberá um kit composto de uma tabela abaixo, primeira coluna quantidade, segunda coluna equipamentos. Quantidade 1, para câmera fotográfica profissional DSLR de alta resolução. Quantidade 1, para aparelho celular smartphone. Quantidade 1, para notebook processador de 4 núcleos. Quantidade 1, para microfone de lapela. Quantidade 1, para iluminador em formato de anel com suporte. Quantidade 1, para tripé para câmera profissional. Folha 28, anexo 7, termo de autorização de uso de bens móveis. Termo de autorização de uso de bens móveis celebrados entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e a entidade cultural, espaço por nome da entidade. Na presente data, na sede da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, cito, a Rua Mauá 51, capital, reuniram-se de um lado o Estado de São Paulo, através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, CNPJ 51.531.051.001-80, pela secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, exímia senhora Marília Marton, doravante denominada cedente, e a entidade cultural, espaço para preenchimento, neste ato representada pelo seu representante legal, espaço para preenchimento, RG, CPF, hora, denominado cessionário, conforme disposto no edital de seleção pública número 46, de 29 de março de 2023, da Rede Estadual de Pontos de Cultura do Estado de São Paulo, ação do convênio número 792556/2013, cadastrado no programa número 42000020130044, da renovação das redes estaduais de cultura FNC, no valor individual aproximado do kit cultural audiovisual de R$ 17.323,60. A conta do projeto e atividade, premiação de pontos de cultura, elementos de despesa 3.3.90.31, programa de trabalho 13.392.1218.2304.0000 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente termo de autorização de uso de bens móveis conforme segue. Cláusula primeira, o cedente, pelo presente, autoriza o cessionário a receber e utilizar um kit cultural de audiovisual conforme descrito em anexo a este contrato. Cláusula segunda. O cessionário aceita expressamente a cessão dos bens, se comprometendo a zelar pela integridade do kit cultural audiovisual, conservando-o em perfeito estado. Cláusula terceira. O cedente declara que, nos termos do item 15, subitem 15.4 e 15.5 do edital de seleção, os equipamentos serão doados mediante a assinatura do termo de doação, anexo 8, após a vigência do certame. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente termo em 4 vias, de idêntico teor e forma que lido e achado conforme. Vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de direito. Abaixo, local e data, abaixo, assinatura com nome completo da secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e assinatura com nome completo do responsável legal da entidade cultural. Folha 29, anexo 8, termo de doação de uso de bens móveis.
Termo de doação de bens móveis celebrado entre o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e a entidade cultural, espaço para preenchimento. Na presente data, na Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, cito, a Rua Mauá 51, capital, reuniram-se de um lado o Estado de São Paulo, através da Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, CNPJ 51.531.051.0001/80, pela sua secretária de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, exímia senhora Marília Marton, doravante denominada doadora, e a entidade cultural, espaço para preenchimento, neste ato representada pelo representante legal, espaço para preenchimento, RG, CPF, hora denominada donatário, conforme disposto no edital de seleção pública número 46, de 30 de março de 2023, Rede Estadual de Pontos de Cultura de São Paulo, ação do convênio número 792556/2013, cadastrada no programa número 42.0000.2013.044, renovação das redes estaduais de cultura, FNC, no valor individual aproximado do kit cultural de audiovisual de R$ 17.323,60. A conta do projeto e atividade, premiação de pontos de cultura, elemento de despesa 3.3.90.31, programa de trabalho 13.392.12.18.2304.0000 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, resolvem, de comum acordo, celebrar o presente termo de doação de bens móveis, conforme segue. Cláusula primeira. O doador, pelo presente, faz a doação em caráter irreversível e sem nenhum encargo presente ou futuro ao donatário de um kit cultural audiovisual, conforme descrito no anexo a este contrato. Cláusula segunda. O donatário aceita expressamente a doação dos bens móveis que passarão a integrar o seu patrimônio. Cláusula terceira. A doadora declara que os bens móveis doados encontram-se livres e desembaraçados de todos e qualquer ônus judiciais e extrajudiciais. Cláusula quarta. O presente doação é feita nos termos da linha A do inciso 2º do artigo 20 da Lei Estadual número 6.544, de 22 de novembro de 1989, combinado à linha A do inciso 2º do artigo 17 da Lei Federal 866, de 21 de julho de 1993, e do Decreto número 51.027, de 4 de agosto de 2006. Cláusula quinta. Fica eleito o Fórum da Comarca de São Paulo para dirimir questões relativas ao presente contrato que não puderem ser resolvidas administrativamente, com a exclusão de todo e qualquer privilégio e alterações posteriores. E, por estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente termo em 4 vias, de idêntico teor e forma, que lido e achado conforme, vai por elas assinado, para que produza todos os efeitos de direitos. Abaixo local e data, abaixo assinatura e nome completo da secretária de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, ao lado, assinatura e nome completo do responsável legal da entidade cultural. Obrigada, finalizamos a leitura do edital.